Veja no ICL Notícias, segunda edição. Ibanez na corda bamba. Deputado pede que STF investigue contrato de 38 milhões de reais entre o escritório do governador e o Fundo REAG, citado no caso Master. Privilégios de banqueiro. André Mendonça atende pedido e proíbe que as conversas entre Vorcaro e a defesa sejam gravadas. Guerra no Oriente Médio. Ataque de Israel mata 84 crianças no Líbano, enquanto o Irã faz novas ameaças a Donald Trump. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando ao vivo em todos os nossos canais. Nesta terça-feira, dia 10 de março de 2026, ao meu lado hoje, a gente está numa composição um pouquinho diferente, neste N2. Juliano Medeiros, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Gabi. Substituindo nada mais, nada menos que Chico Sá, hein? Que responsabilidade. Substituível. Que responsabilidade, o maior de todos. Mas estamos aqui, firme e forte. Daqui a pouquinho o Chico Sá está de volta com a gente. Você também, ao longo dessa semana. Verdade. Mas a gente vai estar em boa companhia. Daqui a pouco a gente vai a Brasília, onde a Heloísa Vilela está ao vivo com o deputado distrital Fábio Félix, do PSOL. Enquanto isso, eu vou contextualizar. Ele é nosso convidado hoje aqui no N2, porque ele pediu hoje ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que investigue um possível conflito de interesse, Juliano, envolvendo o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e a REAG, que é a gestora investigada pela Polícia Federal por fazer parte de um esquema de desvio de recursos pelo Banco Master. Então, segundo o documento que foi enviado ao STF, o escritório de advocacia do Ibanez Rocha fechou um contrato de 38 milhões de reais de venda de honorários de precatórios a um fundo ligado à REAG. Os precatórios são aquelas determinações da Justiça, né, para que os municípios, os estados ou então a União que façam pagamentos de decisões judiciais. Na prática, isso pode demorar muito tempo, costuma demorar anos, né, quiçá décadas. Bom, esse contrato foi fechado em maio de 2024, quando o BRB, naquela época, já vinha adquirindo carteiras do Banco Master, do banco do Daniel Vorcaro. Ao longo dos meses seguintes, o que aconteceu? O Banco de Brasília injetou mais de 16 bilhões de reais no Master e tentou comprar também o banco. A gente se lembra dessa história, uma transação que foi barrada pelo Banco Central e o BRB ainda tenta reaver esse dinheiro até hoje. Então vamos chamar em Brasília Heloísa Vilela, que está com o deputado distrital Fábio Félix do PSOL. Elô, boa tarde, deputado, boa tarde também. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Juliano. Pois é, o deputado Fábio Félix, inclusive, apresentou um pedido ao ministro do Supremo, André Mendonça, pedindo explicações a respeito dessa transação, né? O que mais chamou sua atenção nessa transação, o que o senhor espera do ministro André Mendonça? Primeiro, uma revelação importantíssima. Boa tarde para quem está acompanhando o ICL nesse momento. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Juliano. É uma revelação importantíssima, porque a gente já sabia do envolvimento direto do governador Ibanez Rocha na gestão pública em geral do DF, sendo sócio majoritário do BRB. Então, todas as perdas bilionárias que o BRB teve aqui, elas têm responsabilidade do governador Ibanez e não só do Paulo Henrique, que era o presidente indicado. E agora, uma revelação de uma relação privada do governador também com um dos fundos de investimento ligados ao Master, quer dizer, a REAG, com uma relação direta com o escritório de advocacia do governador, que vendeu esse precatório, né, os honorários advocatícios de um processo de mais de 300 milhões, vendeu esse precatório no valor ali apurado de 38 milhões, conforme está previsto no contrato. Então foi essa a venda feita pelo governador. Nos chamou a atenção porque foi em maio de 2024, no mesmo momento que o BRB já fazia transações
com o Master, que o BRB chegou a fazer 31 bilhões de reais de transações com o Master. Não foi só aqueles 12 milhões que a gente já ouviu falar. Então, existe um DNA direto do governador, no caso, de um ente privado ligado ao governador, nessa relação com fundos ligados ao Master e a outras questões do crime organizado. Então, isso nos chamou muita atenção. É importante que se apure o papel do governador Ibanez Rocha nessas relações, porque lá na frente, em 2025, isso foi em maio de 2024, aí lá na frente, em 2025, o governador decide aquela solução final que é a compra do Master, mas ele já tinha comprado bilhões de ativos do Master, então ele precisa ser investigado, porque se hoje a gente tem um prejuízo bilionário, que é um prejuízo gravíssimo para o Distrito Federal, hoje o BRB tem ali 21 bilhões de ativos do Master, que ele não vendeu ainda, que ele não encostou, ele não sabe nem quanto vale. A gente sabe que o prejuízo é bilionário para o BRB e para a população do DF, a gente precisa responsabilizar, apurar com rigor o banditismo político, né, de colarinho branco, que precisa ser responsabilizado pelo que está acontecendo, e o governador do DF precisa ser investigado. E por que ele fez tanta força para que o BRB comprasse o Master, né? Dá a impressão que era para esconder todos os problemas que ele já tinha provocado. Gabi? É isso. Elô, vou trazer aqui também a nota, a defesa do Ibanez Rocha, informando que o governador está afastado do escritório de advocacia desde 2018 e que ele não tem, abre aspas, informações sobre negociações realizadas quase 6 anos após o seu afastamento, fecha aspas. Essa história até tem mais um desdobramento, Juliano, para te passar também, porque o próprio PL do Bolsonaro rompeu com o Ibanez Rocha, aliás, algo que já vinha sendo antecipado pela Heloísa Vilela há bastante tempo aqui no ICL, inclusive no N2, ela conversou muito com a gente sobre isso, mas isso teve um desdobramento, né? Propôs essa CPI na Câmara Legislativa do DF para investigar a fraude no Masper, que envolve justamente o BRB, o Ibanez Rocha, que era um aliado do Jair Bolsonaro desde 2022 e agora vai ficar sem espaço na chapa do Bolsonaro. Vou te passar também a palavra, Juliano, até para você poder encaminhar, endereçar mais uma pergunta para o deputado. Muito bem. Boa tarde, Elô. Boa tarde, Fábio. Bom, mais uma vez fica evidente que as investigações das relações do Ibanez Rocha com o Master precisam ser aprofundadas, né? Quer dizer, de todos os entes públicos que mais dinheiro colocaram no Banco Master, no período em que o banco estava sendo capitalizado, turbinado com recursos públicos de previdência pública, os estados, as unidades da federação que mais aportaram recursos foram Rio de Janeiro e Distrito Federal. E logo depois a tentativa de compra do Master por parte do BRB. Eu queria perguntar para o deputado como é que essa informação, como é que essa revelação das relações comerciais do escritório do governador com um dos fundos ligados ao Master impactou o ambiente da Câmara Distrital, porque a gente sabe, há uma divisão da direita dentro do Distrito Federal, né? E se essa divisão, de alguma forma, pode ser aprofundada diante das revelações de uma possível ligação comercial, financeira do Ibanez, que recebeu o Vorcaro várias vezes. Nas mensagens do Vorcaro com o Ibanez, há ali uma revelação por parte do Vorcaro de que ele ia começar uma operação de guerra junto com o Ibanez para garantir a compra do Master pelo BRB, né? Como é que impactou essa notícia na Câmara Distrital? Olha, isso tudo foi assunto aqui o dia inteiro, eu acompanhei, mas vou deixar o deputado Fábio Félix explicar um pouco. É isso, Juliano. São tantas coisas que acontecem simultaneamente, nesse caso do Master, e que têm sido reveladas, que a gente vai sentindo o impacto, às vezes, de uma vez só. Na sessão de hoje, a minha impressão era que a base do governo estava muito abatida com esse processo que se revelou. Primeiro porque o governo, eu vinha falando aqui antes, ele queria que hoje fosse um dia de festa no sentido da sanção do projeto de lei de ajuda ao BRB. Seria um momento de reerguer o governo, de apresentar alternativas para a cidade. Só que o dia começou com a revelação da REAG. E também já teve a revelação, como o Juliano falou, do final da semana passada, que é a revelação de que o Vorcaro estaria com o governador para organizar uma guerra contra o Banco Central, já que o Banco Central não permitiria que o BRB comprasse o Banco Master e eles iam agir politicamente, né, contra o Banco Central nesse sentido. Então, há uma divisão da direita, da extrema-direita, especialmente a extrema-direita e o PL tem aberto aí, né, uma fração contra o governo, anunciaram hoje que vão para a oposição, mas os 2 parlamentares do PL sequer compareceram à coletiva de imprensa. Então, é uma divisão ainda que não está consolidada por parte
parte desses setores, eles apresentaram também um requerimento próprio de CPI com 4 assinaturas que representam essas defecções da base do governador Ibanez, né? Já na votação do PL foi 14-10, já teve uma defecção de 3 deputados da base do governador Ibanez. Então apresentaram um requerimento agora, a gente quer acreditar que não seja uma encenação, porque eles não assinaram o nosso requerimento, que existe desde o final do ano passado, e apresentaram um requerimento próprio com 4 assinaturas. Se assinassem o nosso, nós teríamos um requerimento que poderia ser protocolado e nós poderíamos começar uma luta política pela instauração da CPI. Então, assim, me parece que eles vivem uma dicotomia e uma dificuldade muito grande de assumir o seu papel. Porque ontem a presidente do PL, que é a deputada Bia Kicis, disse que eles romperiam com o Ibanez, mas afirmou que vão apoiar a reeleição da Celina Leão. Não dá para separar quem é quem nesse processo. A Celina Leão é parte do governo Ibanez Rocha, então é parte desse processo trágico que o Distrito Federal está vivendo de perdas de bilhões de reais com a crise do BRB. Então não há como você romper com o Ibanez e continuar apoiando a reeleição da Celina. Então a nossa visão hoje é que é uma certa encenação do PL para dizer que está contra a corrupção. Eles têm feito esse discurso, às vezes até muito cínico, mesmo com a crise se ampliando, com as revelações de que o próprio Nicolas andou no jatinho do Vorcaro e outras tantas revelações dos tentáculos do Vorcaro, do Master na extrema-direita, eles são muito cara de pau para dizer que eles estão contra a corrupção e etc. E eu acho que parte dessa encenação nacional acaba também se concretizando no Distrito Federal. Óbvio que essa é uma preocupação nossa. Agora, se eles quiserem assinar o nosso requerimento, nós queremos a assinatura deles, porque nós queremos a CPI, e se eles quiserem um requerimento unificado, que nós propusemos isso, a gente topa, né? Também topamos, porque o mais importante é que haja uma investigação no DF nesse momento em relação ao governador Ibanez Rocha, em relação ao ex-presidente do BRB, Paulo Henrique, em relação a uma série de transações que foram feitas, porque eles tentaram comprar um banco falido e investiram bilhões. Inclusive, Juliano, investiram muito mais que a própria Previdência do Rio, porque foi 31 bilhões, né? A Previdência do Rio foi 1 bilhão. 1 bilhão que eles investiram no Master. O BRB foram 31 bilhões de operações com o Master. Então, o BRB é de longe, né? Das 19 unidades da federação que tem relação com o Master, o BRB é de longe a que mais colocou dinheiro, ou seja, o governo do Distrito Federal. E você não vai fazer 31 bilhões de reais em operações sem o aval do sócio majoritário, que é quem indicou Paulo Henrique, que é o governador Ibanez Rocha. Sem dúvida. Eu queria só dar um rápido contexto para quem não acompanhou. Existe uma CPI, um pedido de CPI, desde o ano passado, novembro do ano passado, já com 7 assinaturas. E hoje o pessoal do PL veio aqui, eu assisti a coletiva, Bia Kicis, dizendo que eles querem uma CPI. Então eles apresentaram um novo requerimento com 4 assinaturas. Se eles querem, bastava assinar a CPI que já existe, até porque a bancada da esquerda é minoritária, não adianta. Eles podem fazer uma CPI que eles vão ter apenas, no máximo, 2 assentos nessa CPI. Então não tem porquê. Me pareceu, e eu não quero botar palavras na boca do deputado, mas me pareceu uma cena para a campanha eleitoral, para eles poderem dizer que são contra a corrupção e que querem a CPI. Mas, de verdade, eles poderiam. Eu perguntei a Bia Kicis, não era muito mais rápido assinar esse pedido que já está aí e começar a CPI de uma vez? Ela, nem tudo que é mais rápido é melhor. Enfim, então a gente fica com a impressão que não é. Mas o senhor acha que vai ser possível ou que a pressão é grande o suficiente pelo volume de novidades que estão saindo a toda hora a respeito do profundo envolvimento do Ibanez Rocha nesse processo? O senhor acha que essa pressão vai ser suficiente para fazer com que haja um acordo e essa CPI saia? Olha, eu acredito que a pressão tem aumentado. É um volume muito grande de informações. Há uma expectativa também com o relatório da Polícia Federal, que pode apontar aí novos caminhos para a investigação, tanto dentro do próprio BRB, quanto em relação ao papel do governador Ibanez Rocha e outros atores do governo. Então, acho que a pressão pode aumentar. A pressão popular já está gigantesca no Distrito Federal. É o único assunto que se fala na cidade. Onde eu vou, me perguntam sobre esse tema. E os deputados da base do governo também têm dito isso nas reuniões. Eles têm sido pressionados, né? E por isso o caminho agora é inverso. O governador, que sempre teve uma postura muito arrogante, distante dos parlamentares, sempre tratou muito mal sua própria base na Câmara Legislativa, destratou parlamentares, agora ele tem tentado se aproximar deles e é eles que querem se afastar do governador, né? Que tem caído nas pesquisas para o Senado, que pode não viabilizar sua candidatura no Senado. Então, a gente sabe que é muito difícil a viabilidade de uma comissão parlamentar de inquérito em ano eleitoral, mas eu acho que seria uma comissão muito importante para o Distrito Federal. Seria uma comissão que faria muita diferença nesse momento
fomento para a cidade, até porque ela ajudaria a resgatar, né, aquilo que aconteceu com o Banco de Brasília, que é patrimônio público da nossa cidade. E a CPI ela tem uma característica, né, no Distrito Federal que é diferente da CPI nacional. Aqui o nosso escopo de investigação seria muito delimitado. Então não seria uma CPI de disputa de narrativas. Por ser do DF, só pode tratar dos assuntos do DF, é isso que você está dizendo? Por ser do DF, ela só pode investigar as questões relacionadas ao Master com o BRB ou outras transações no DF, como o IPREV-DF, que é a Previdência dos Servidores, algo nesse caminho. Então, ela não entraria nessa disputa nacional de narrativas de qual é o setor político que estaria mais comprometido com a crise e o escândalo do Master. Então, ela seria uma CPI que teria um viés, eu acho que de investigação da situação do BRB e de apontamento daqueles que são os responsáveis por esse nível de banditismo político, né? É quase um assalto à mão armada num banco público, né? A retirada desses bilhões que vão gerar um prejuízo muito grande para a população do Distrito Federal na próxima década. A gente ainda nem sabe a consequência, o tamanho, a dimensão dessa consequência para a população do DF. Isso nos preocupa muito. Então, eu acho que há a possibilidade da crise escalar, né, a partir das informações que chegam agora, novos contratos podem aparecer, novas relações podem aparecer, e se essa crise escala, o legislativo ele é suscetível à pressão. Não há quem segure o poder legislativo. O que não era possível ontem se torna possível hoje. Então, assim, necessário até. E nós estamos cobrando, né, que o presidente da Câmara, que a mesa diretora, que os demais parlamentares se posicionem, dada a urgência e a cobrança social sobre esse tema. Ótimo. Gabi? Muito bem. Elô, quero muito agradecer aqui a presença do deputado distrital Fábio Félix, aqui, muito esclarecedora. A Elô vai continuar com a gente aqui no N2. Enquanto ela se ajeita, a gente ajeita aqui a nossa mudança na tela, vou aqui também trazer outra notícia, mas só para acrescentar o que a Elô estava falando, Juliana, é muito curioso porque, além de apresentar agora essa vontade de uma CPMI, eles recorreram até ao Supremo Tribunal Federal, né, esses parlamentares bolsonaristas, para obrigar o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também, veja só que curioso, né, porque só leva em consideração o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acompanha um pedido de impeachment contra o Moraes. Então, veja como os interesses ficam claros quando a gente olha para essas minúcias. A Elô, que já está a postos ali, até se ela quiser comentar também, né, Elô? E aí, na sequência, a gente vai trazer um outro assunto aqui também. Gabi, você desculpa, eu não entendi o que você falou, porque eu estava aqui na confusão. Imagina, Elô, imagina. Eu estava aqui acrescentando, né, sobre esse interesse dos bolsonaristas de pressionarem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a instalar agora essa CPMI do Banco Master, e vem junto a essa pressão ao STF um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes ao STF. Então, é muito claro ali qual é o interesse também dos bolsonaristas, né? Esse é o problema. Já existe um pedido de CPI apresentado pelo deputado Hollenberg, tem 201 assinaturas na Câmara dos Deputados, e ele, inclusive, já foi ao STF pedir um mandado de segurança para que essa CPI seja instalada. A exemplo do que aconteceu com a CPI da Covid, que só foi instalada depois que os políticos foram ao STF obrigar a instalação. Então, ele fez isso e no dia seguinte o pessoal da extrema-direita no Senado disse que ia fazer a mesma coisa, disse que ia também ao STF, mas ele foi primeiro. Então, existe esse perigo. Dependendo de quem controlar a CPI, você pode ter uma CPI, como a extrema-direita, que é toda voltada para responsabilizar ministro do Supremo. Quando a gente sabe que o dinheiro, no caso do BRB, por exemplo, o dinheiro público, né, vazou, foi por ali para a mão de muitos políticos, vazou por ali e foram deputados da extrema-direita que comprometeram a previdência pública de alguns estados do Brasil. Então, isso aí é o cerne da questão. Se tem alguma outra coisa que possa atingir algum ministro do Supremo, me parece pauta paralela e muito menos no caso do dinheiro público, da roubalheira, do envolvimento com crime organizado, com tráfico de armas. Esse sim, para mim, me parece o cerne da questão. Tá claro agora, né, Gabi, Elô, que vai ter um jogo de empurra nos próximos meses, né? A extrema-direita, que está vinculada com o Daniel Vorcaro até a medula,
Ibanez Rocha, governador do DF, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, Ciro Nogueira, o grande amigo, amigão do Daniel Vorcaro, Nicolas Ferreira, que andava de jatinho para cima e para baixo, Campos Neto, que não percebeu nada, não viu que o Banco Master estava erguendo uma das maiores fraudes financeiras da história do país. Tudo isso e a extrema-direita querendo empurrar isso para cima do governo federal ou para cima do Supremo Tribunal Federal e o governo e o Supremo dizendo, olha, nós não temos nada a ver com isso, vamos investigar para ver o que vai acontecer. Vai ser objeto de uma disputa, né, nos próximos meses, aliás, junto com o tema do INSS, junto com o tema do PCC e do Comando Vermelho, com o Trump intervindo, tema que nós vamos falar daqui a pouco. Então, isso é uma conjunção, né? É uma conjunção de temas, ao invés do país falar de isenção do imposto de renda, ao invés do país falar sobre medidas para combater a crise climática, ao invés do país falar sobre fim da escala 6x1, ao invés do país falar sobre feminicídio, o que a extrema-direita quer, e parte da grande mídia monopolista, é arrastar o debate público para esse lamaçal, né, de corrupção que provavelmente existiu e envolveu autoridades públicas. Né? É fundamental essa sua fala. Até você comentou aqui sobre propostas, né, assuntos que são importantes de serem tratados. É uma notícia que a gente vai trazer agora sobre o trabalhador de aplicativos, né, dos apps. Aliás, a gente tem falado sobre a urgência de tratar sobre diversos assuntos relacionados ao trabalho, precarização, esse é um deles. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele se reuniu hoje com ministros do governo Lula e o relator desse projeto, que regulamenta o trabalho por aplicativos, para tentar avançar com negociações sobre essa proposta, só que não chegou a um acordo, né, nesse grupo sobre o valor mínimo a ser pago pelas corridas ou pelas entregas que são realizadas, são feitas por meio dessas plataformas. O principal ponto de divergência é o piso de remuneração para esses trabalhadores. O relatório em discussão prevê o seguinte, um valor mínimo de R$ 8,50 por corrida ou entrega, e o governo defende um piso maior, em torno de R$ 10. Veja os valores que a gente está falando aqui, né? Hugo Mota disse que pretende acelerar a tramitação dessa proposta para permitir a votação no plenário até o final de abril. Tem um trecho de uma fala dele muito rapidinha para a gente voltar a discutir. Vamos lá assistir. Depende dessa negociação que está sendo feita. Existem pontos que já foram consensuados entre os interessados na matéria. Existem alguns pontos ainda para negociar e nós pedimos aí ao relator da matéria, o deputado de líder Augusto Coutinho, que ele promova um esforço maior nesses próximos dias para que o texto possa ser concluído, publicizado e, após isso, apreciado na comissão especial e em seguida em plenário. Em abril. Vamos tentar o quanto antes. Eu trabalho com esse calendário do mês de março para que até, no máximo, início de abril, consigamos votar. Eu quero muito te passar a palavra até para tentar entender com você como é que isso tem sido enxergado pelos próprios trabalhadores dessas plataformas, né? Pois é, o ministro Boulos e o relator, eles conversaram não só com empresários, mas muito com os trabalhadores das plataformas. E esse mínimo de R$10 é uma reivindicação dos trabalhadores, a clara e explícita. Eles pediram esse valor que acham até que já está defasado. Existe toda uma discussão se devia haver um piso diferente para diferentes regiões do país, porque, afinal de contas, o preço de um lanche em São Paulo é diferente do preço de um lanche, sei lá, no Rio Grande do Norte, sabe? Então, existe essa discussão. Na semana passada, eu participei de uma mesa lá no Tribunal Superior Eleitoral com o ministro Boulos e com o relator, o Coutinho, e já era essa, aparentemente, a única grande divergência que eles têm. Existe um grande consenso, sim, já em torno da matéria. A coisa está bem encaminhada, não é à toa que o Hugo Mota quer votar o quanto antes, porque é uma matéria importante nesse ano eleitoral, porque vai atender milhares de pessoas. Olha, eu tinha até o número de trabalhadores que serão atendidos aqui entre entregadores de plataforma e motoristas, são 2 milhões de brasileiros. Então, você tem ideia do alcance eleitoral dessa medida. Agora, o que está se propondo, então? Se não chegarem a nenhum acordo,
passa, apresenta a proposta para o plenário do jeito que está, porque o resto basicamente já está tudo acordado, e separa uma emenda a respeito desse piso, para ser votada em separado. Isso libera o projeto para ele ir adiante, porém cria uma pressão política importantíssima, porque se você vota em separado só esse valor, você vai ver quem está contra ou quem está a favor de dar mais dinheiro para os trabalhadores, não é verdade? Então, isso num ano eleitoral pode ajudar a fazer com que esse piso reivindicado pela categoria acabe passando. Vamos ver, mas até agora essa tem sido a estratégia para quem defende o piso pedido pelos trabalhadores. Muito bom muito boa essa contextualização, que a Elo traz aqui, Juliano. E a última pesquisa que se tem informação sobre como esses trabalhadores são tratados nessas plataformas, né? Tem uma pesquisa da Fair Work que avalia os principais serviços digitais que existem aqui no Brasil. A última que se tem notícia constatou que essas plataformas elas não cumprem com o mínimo de trabalho decente que é definido pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Então, enfim, são denúncias diversas, né? E a gente quer saber dessa proposta se elas vão minimizar esses riscos, garantir o mínimo de segurança, né? O mínimo diante dessa insalubridade. Tema delicado, tema sensível, né? Um setor da sociedade que está em disputa, né? Nós vimos aqui em São Paulo recentemente uma parte desse setor ganho pelos discursos de Pablo Marçal, exatamente, da extrema-direita. O governo tentou apresentar uma proposta de regulamentação, principalmente para os motoristas de aplicativo, Uber e tal, e caiu muito mal a proposta do governo, ainda no primeiro, segundo ano do governo do presidente Lula. Houve um esforço agora de fazer mais diálogo. O ministro Boulos, ainda como deputado, fez um esforço lá na Câmara de ir aproximando essa categoria do governo para fazer um processo de escuta e parece que chegaram num texto, né, Gabi, que é um texto que agrada a maioria desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. É parte de uma disputa de rumos sobre o mundo do trabalho que o governo Lula está fazendo. Também o tema da escala 6x1, outra prioridade das prioridades para o semestre, né? E as duas últimas grandes entregas do governo antes da eleição, né? O fim da escala 6x1 e algum tipo de proteção adicional para esses trabalhadores, para aproximar ainda mais o governo da sua base social. É isso, né, Lô? Com ainda um debate, né, uma discussão que está no STF, que é a questão da pejotização, que diz respeito aos trabalhadores também, e que está também atravancando em outras instâncias, outros processos relacionados ao mundo do trabalho. Olha, Gabi, teve outra coisa muito importante também nessa proposta, que foi acordada e está no texto. Esse projeto que está sendo apresentado agora, para regulamentar minimamente, ele se limita aos entregadores de aplicativos e aos motoristas de aplicativos. Por quê? Para ele não ser usado posteriormente por qualquer plataforma, para qualquer tipo de trabalho, né? Então, você cria uma proteção para que isso não se generalize, para você não facilitar a criação de outros tipos de exploração. Como disse o deputado Augusto Coutinho, que é o relator da matéria, eu gostei de ouvir da boca dele isso, ele disse que o pior dos mundos é a situação que está para o trabalhador e para os motoristas. Eles estão sendo esfolados pelas plataformas. Então, existe esse entendimento claro de que do jeito que está não dá, que existe uma exploração absurda dessa camada da classe trabalhadora e é preciso ter algum tipo de proteção. Excelente. Elo, obrigada por hoje. A gente se vê em breve, querida. Bom trabalho por aí em Brasília. Até, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Enquanto isso, o Rodrigo Viana vem chegando para participar da nossa mesa redonda aqui do N2. Ele que, aliás, está comemorando um ano de Célio Urgente. Então, aqui o nosso abraço especial
Para a equipe do Urgente, Rodrigo, parabéns Obrigado. por um ano, né? Fazendo esse noticiário quentíssimo aí todos os dias. Caçulinha da casa. Caçulinha, exato. É isso? Exatamente. Obrigado. Caçulinha, mas que vem com um peso muito importante, principalmente nesse noticiário de final de tarde, né? Que abre os nossos trabalhos da tarde. E apresentado por Rodrigo Viana, né? Um dos maiores jornalistas brasileiros. isso? Então, isso Muito também... bom, Rodrigo. A gente fica muito feliz também de comemorar Agradeço essa marca. em nome de toda a equipe. Muito bom. Quero trazer noticiário internacional que nos impacta aqui também, meninos, nessa tarde, sobre a guerra do Irã elevando o preço do petróleo no mercado global. Ontem o barril chegou a $120 e uma declaração do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, de que a guerra estaria próxima do fim, fez o preço voltar a cair hoje. Aliás, a gente pode discutir muito sobre essa declaração do Donald Trump, o que ela significa, né? Se na verdade não é uma demonstração que ele está querendo dar aí de força, mas parece que está demonstrando outras coisas nessa história. Bom, mas por aqui cresce essa preocupação com o preço do combustível, os impactos na inflação. Em São Paulo, alguns postos já repassaram o preço ao consumidor, então chegando até um aumento de 60 centavos por litro. E a Petrobras se pronunciou em nota, informando que pode reduzir o impacto da alta do petróleo, já que abandonou em 2023 a política de paridade do preço internacional e importa os combustíveis por rotas não afetadas pelo conflito. Me chamou a atenção isso, Rodrigo, já para te trazer aqui para a conversa, né? Você que acabou de chegar, porque no início, a Petrobras já se pronunciou dizendo que não dependeria esse impacto, aliás, dependeria do tempo que a guerra se prolongasse, né? Porque, na verdade, a Petrobras disse num primeiro momento que não havia motivo para preocupação, que não seria repassado o preço para o consumidor. Bom, primeiro várias coisas. Ontem o Trump fez aquela declaração, a guerra vai acabar logo, já está praticamente acabando. Hoje mudou tudo, hein? Porque ontem ele deu essa declaração porque ficou muito preocupado que o petróleo, o preço estava explodindo, chegou a $120, né, o preço de um barril. Aí ontem ele deu uma declaração tranquilizadora, mas como o Irã falou assim... Não. O Estreito de Hormuz permanece fechado, se passar petroleiro aqui nós vamos explodir. O Trump hoje já voltou a dizer que então vai atacar o Irã com toda a força. E hoje, enquanto vocês estavam aqui abrindo o programa, acabou de sair a informação de que o Irã está colocando minas, está minando o oceano, justamente ali no Estreito de Hormuz, para dificultar a passagem dos petroleiros, e isso pode afetar a rota por onde passa 25% do petróleo mundial. Isso é uma coisa. Então, essa ideia, agora baixou o preço de novo, subiu. Provavelmente essa guerra vai durar mais tempo mesmo, esse papo do Trump de ontem não se sustenta, né? Isso é uma coisa. E a segunda coisa é que o Brasil, quando houve a derrubada da Dilma, a primeira coisa que o governo Temer fez foi implantar a PPI, lembram? Paridade de Preço Internacional. O que obrigava a gasolina, que qualquer mexida do petróleo internacionalmente mexia no preço da gasolina na bomba. Porque é uma teoria dos ultra-neoliberais, de que a Petrobras tem que seguir exatamente o preço internacional, o que é algo bastante discutível, já que a gente produz quase tudo, ou boa parte do petróleo aqui no Brasil, em reais, com custo em real e não com custo em dólar. Então a Petrobras agora não trabalha mais com paridade de preço internacional, então ela diz, olha, os nossos custos são em real, a maior parte do petróleo que a Argentina tem que importar vem por outras rotas que não essa aí que passa pelo Estreito de Hormuz, então vamos segurar o reajuste. Mas não consegue segurar tudo, porque senão também você estoura a empresa que compete com outras empresas no mercado internacional que trabalham com preço dolarizado. Então tem um limite para a Petrobras operar isso, mas ela, por ser uma empresa estatal, tem como, nesse momento de crise internacional, não seguir, subiu 10%, você sobe 10% na bomba. Isso não vai acontecer, eu espero que não. E é o que eles estão dizendo que não vai acontecer, né, Juliana? O que eu estava vendo alguns analistas ontem, hoje, Rodrigo, mencionarem, é que o preço do petróleo é um dos preços mais impactados por ataques especulativos, né, que tem ali. Então, varia muito e tem um pouco esse número mágico dos $100, né, quando chega em $100 e tal. Na verdade,
se você comparar com o valor reajustado do barril de petróleo de 10 anos atrás, ele está mais barato hoje do que estava 10 anos atrás. Né? Então, tem uma margem aí ainda. Se ele ficar estagnado em $100, não é o fim do mundo para efeitos de mercado, né? E a Petrobras tem uma margem aí. Agora, eu acho que o que mais chama atenção é exatamente que o Irã está aumentando o custo da guerra, né? Que era um custo inicialmente reputacional, né? O Trump não tem autorização do Congresso para atacar o Irã, prometeu que não faria novas guerras e está fazendo, então é um custo reputacional, da reputação do Trump na política dos Estados Unidos, e um custo militar objetivo. Cada míssil americano custa $1 milhão. O Irã está aumentando esse custo, né? Ao levar o conflito para o Bahrein, para o Kuwait, por exemplo, Emirados Árabes, ao fechar o Estreito de Hormuz e ao dizer quem decide o fim da guerra não é você, Trump, somos nós, está aumentando esse custo, né, e com isso impactando nessa volatilidade que tem uma dimensão eminentemente especulativa, né? O custo do petróleo não aumentou e mesmo o petróleo que vai pelo Estreito de Hormuz não responde mais do que 20% do mercado mundial, mas ainda assim é suficiente para gerar esse ataque especulativo e aumentar o preço do mercado internacional. Aliás, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele vem tentando acalmar os ânimos, né? Ele disse que o governo brasileiro está monitorando a escalada dessas tensões no Oriente Médio, que está avaliando eventualmente possíveis impactos econômicos. Tem um trecho aqui de uma conversa, né, de um pronunciamento do Haddad aos jornalistas. A gente vai colocar aqui na tela também para vocês acompanharem junto comigo. Ele disse o seguinte: nós não podemos correr risco de tomar decisões assodadas. Você lembra no caso do tarifaço? No caso do tarifaço, houve um pânico gerado pela extrema-direita de que aquilo ia quebrar a economia brasileira e que o Brasil finalmente ia se render ao Império do Norte, que ia ter que aceitar as exigências deles em relação ao Bolsonaro. E nada disso aconteceu. É importante essa lembrança aqui do Haddad, né, o Juliano? E também, de fato, o governo brasileiro trouxe até respostas, né, e socorro aos empresários, às indústrias que, num primeiro momento, foram impactadas. Então, houve uma resposta rápida a tudo que estava acontecendo. Não, excelente lembrança do ministro Haddad, porque se dependesse da pressão da grande imprensa, Rodrigo, e da pressão da extrema-direita, o Brasil tinha ligado para o Trump no dia seguinte oferecendo tudo. Era isso que eles queriam dar. O Tarcísio de Freitas mencionou aqui numa entrevista em São Paulo: entregue alguma coisa, é assim que o Trump costuma fazer, ele é um empresário, é o jeito dele negociar, entrega alguma coisa. O Brasil não só não entregou nada, como saiu como um exemplo internacional de como enfrenta uma manobra como essa que o Trump tentou impor ao Brasil, e saiu fortalecida. A economia brasileira cresceu no ano do tarifaço. Então, me parece que, mais uma vez, naturalmente, vai se instalar aí uma histeria coletiva em torno do tema dos combustíveis, mas o Haddad está certo, tem que esperar um pouco, ver se esse ataque especulativo se mantém no tempo, se isso impacta de forma mais duradoura o custo da produção de petróleo no Brasil e no exterior, para só depois calcular se vai ser necessária alguma medida de ajuste. Perfeito. É isso, e eu quero trazer aqui também, gente, a gente está trazendo notícias, muitas em primeira mão aqui também, mas do nosso noticiário internacional, aqui Notícias do Brasil. Agora há pouco conversamos com o deputado distrital para falar sobre como as coisas estão andando no caso do Banco Master, afetando principalmente o governador Ibanez Rocha. Tem o nosso grupo de WhatsApp do ICL, que não só traz as atualizações do nosso noticiário, que é super importante, então receber as notícias ali no grupo do Zap, mas também as novidades do ICL e do Instituto Conhecimento Liberta. Então, ações que a gente está fazendo, né, spoilers de coisas novas que a gente está trazendo. Aí eu posso até dizer aqui que a gente, claro, já está preparando uma nova novidade, mas entrando nesse grupo você pode ficar sabendo antes o que está acontecendo. Então, você pode entrar em icl.com.br/grupo, que aí você vai receber o nosso noticiário e também as notícias do ICL. Se você estiver me assistindo pela TV, também tem um QR Code aqui na tela. Você aponta o celular para cá e entra no nosso grupo do Zap também, Rodrigo. A novidade que deve vir até o fim desse mês é uma novidade tecnológica que o Eduardo Moreira vai anunciar. Então, se você entrar no grupo, você fica sabendo um pouco antes dos outros qual é essa novidade, que pode ter um impacto geral aí para quem trabalha com comunicação e para quem depende da comunicação no ano de eleições. Mais uma, né? Depois do oráculo. Exatamente, bem lembrado. A gente teve esse primeiro passo, aliás, um grande passo, né, no âmbito da tecnologia, e já vem esse spoiler aí, que é
uma novidade relacionada à tecnologia também. Mas vamos seguir aqui com o nosso noticiário também. Daqui a pouquinho a gente vai chamar uma convidada para participar junto com a gente. Enquanto isso, meninos, eu já queria contextualizar mais uma vez um caso ligado ao Banco Master. O ministro André Mendonça, do STF, decidiu proibir a gravação das conversas entre o Daniel Vorcaro e os seus advogados na penitenciária federal em Brasília. Proibir não, liberar, né? Aliás, proibir a gravação. Proibir a gravação, certo. exatamente. Eu tô maluco. A decisão que atende um pedido da defesa do Daniel Vorcaro, né? Na solicitação, a defesa alega que a medida seria necessária para garantir o pleno exercício do direito. Então, essa é a justificativa dos advogados do Vorcaro. Além de proibir as gravações, o André Mendonça também autorizou que os advogados realizem visitas sem agendamento prévio. Então, existe toda uma discussão aqui no âmbito jurídico sobre a prerrogativa do advogado, né, e também dessas conversas serem sigilosas ou não. E, por outro lado, qual é a representação que essa figura tem? Recentemente, a gente descobriu na semana passada uma bomba relacionando as conversas do Daniel Vorcaro com uma verdadeira organização criminosa, né, Rodrigo? Então, tudo isso a gente vai trazer a nossa convidada já para falar especificamente sobre esse caso, e ela vai poder trazer a análise dela no caso do direito, mas acho que a gente já pode começar essa discussão aqui na nossa mesa redonda também sobre o impacto que isso tem nas investigações. Quer começar, Juliano? Não, pois é. Eu acho que assim, primeiro são dois aspectos. Primeiro o tema do agendamento, né? Eu acho que isso caracteriza, nós vamos ouvir a nossa convidada daqui a pouco, mas parece um privilégio um pouco inusual. Não acho que os outros presos aí que estão no sistema penitenciário podem receber visita do advogado a qualquer momento. É óbvio que interessa para quem quer a verdade, para quem quer a transparência, para quem quer a investigação que vá a fundo nesse caso, que o Vorcaro tenha todo o direito de defesa garantido, para que depois não use lá na frente a prerrogativa de ter o direito de defesa cerceado ou limitado para tentar anular a investigação, anular a inquérito, anular a condenação. Então, deixa ele se defender, todos os direitos têm que ser garantidos para que isso lá na frente não seja usado contra o processo. Segundo, no tema das gravações, eu estou com uma dúvida, eu confesso, porque tem tanto vazamento, Rodrigo, nesse caso do Master, tem tanta gente usando coisa que... E eu não estou nem falando das conversas, não, porque as conversas revelaram a gravidade do que está por trás do esquema Daniel Vorcaro. Mas tem coisa seletiva sendo vazada por gente da PF, assim, eu tenho um pouco de dúvida se uma gravação do Daniel Vorcaro com a sua defesa nesse momento não podia ser vazado para criar ainda mais confusão no ambiente de uma investigação já tão complexa, de uma investigação que provavelmente vai chegar nas altas autoridades do Poder Judiciário brasileiro. Eu fico na dúvida se não é melhor mesmo deixar sem gravação, porque uma gravação feita numa reunião privada entre defesa, daqui a pouco pode ser usada para tumultuar o ambiente ali na frente, sabe? Essas dúvidas são muito legítimas. A advogada Soraya Mendes está chegando para conversar com a gente. Eu vou até endereçar a sua primeira questão à doutora Soraya. Boa noite, doutora Soraya. Seja bem-vinda. Eu já aproveito para te perguntar justamente se é usual que essa gravação não aconteça entre a defesa, né, entre os advogados e o cliente. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos que nos acompanham pelo ICL. É um prazer estar com vocês, conversar com você, com todos e todas aí. Deixa eu me desculpar antes de tudo, eu estou com a voz bem prejudicada. Somos duas, pode ficar tranquila, doutora. Estive ativamente nas manifestações de domingo, no 8 de março, e fui ao Gigante da Beira-Rio assistir a final do Campeonato Gaúcho. E não, Juliano, eu xinguei muito o juiz, xinguei muito o time adversário e não adiantou nada, mas eu pelo menos sou pé quente porque eu não perdi, eu empatei. Mas a voz se foi, então vou fazer um esforço aqui para a gente conversar sobre os nossos temas. Olha, respondendo já a tua pergunta, ela é uma pergunta complexa de ser explicada, porque muitas vezes a gente tem, enquanto militantes, o desejo de que as coisas se esclareçam na mesma medida em que muitas ilegalidades foram cometidas com militantes de esquerda durante o período que a gente vivenciou, seja desde lá da ação penal 470 até a Lava Jato.
Mas o ponto principal é o seguinte: a proibição de que qualquer gravação, a inviolabilidade da comunicação entre advogado e o seu cliente tem que ser preservada. Isso está no nosso estatuto, no Estatuto da Advocacia, né? Que é a lei, é uma lei federal, a Lei 8.906, é uma prerrogativa decorrente do texto constitucional que diz da advocacia como atividade essencial à administração da justiça, e, portanto, eu não seria aqui ética se dissesse a vocês que essa determinação do ministro André Mendonça é uma determinação que não segue aqueles que são os ditames legais. O problema todo é que vale para o Vorcaro, não vale para a grande massa de presos e presas que estão, seja preventivamente, ou seja, já cumprindo pena dentro do sistema penitenciário. Porque o que tem acontecido, e a OAB tem se manifestado muito a esse respeito, as entidades que representam a advocacia criminal, especialmente, eu faço parte da ABRACRIM, Associação Brasileira de Advogados e Advogadas Criminalistas, nós sempre nos manifestamos tratando deste tema, dizendo que trata-se de uma violação a prerrogativas, e mais do que de uma violação de prerrogativas da advocacia, mas também uma violação aos direitos dos presos. Mas isso acontece no Brasil inteiro, infelizmente. Então, o ponto aqui é que o André Mendonça, ele está sendo, com o Vorcaro, o mais garantista dos garantistas. Inexplicavelmente, não, porque além de advogado, eu também sou cientista político, e para mim política e direito precisam ser analisados conjuntamente. Então, isso tudo tem um fundamento e a gente sabe exatamente qual é, mas que, da regra que a gente quer e que se forme jurisprudência é que essas conversas elas sejam mantidas, sim, em sigilo. Doutora, só para esclarecer, nos presídios federais ou em qualquer presídio, a regra é: não grava conversa entre advogado e preso, é isso? A não ser que o juiz diga que precisa gravar, é isso? A não ser que o juiz diga, tem que gravar. Tem gravado. Por mais que a gente tenha trabalhado insistentemente para que isso não aconteça, se tem, sim, em vários momentos, exceções nesse sentido, principalmente quando se trata de organizações criminosas. A violação, ela começa na medida em que o advogado ou a advogada não pode ingressar com nenhuma forma de anotação, enfim, então tudo tem que ser falado, e tem que ser falado muitas vezes através destes sistemas de videoconferência, que são sistemas que, de alguma forma, podem também transcrever as conversas. Então, o que eu estou querendo te dizer é que a realidade prisional, ela não é a realidade que respeita a regra como o Vorcaro vai ter garantido. Eu não posso dizer que eu quero que o Vorcaro tenha o mesmo tratamento, porque o tratamento é um tratamento absolutamente ilegal, violador. Mas essas violações, elas são, infelizmente, corriqueiras. Eu tenho, particularmente aqui no escritório, trato com colegas que chegam e que trazem relatos nesse sentido, e que a gente tem denunciado, inclusive, até para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por conta dessas situações que são corriqueiras, viu? Eu acho que fica claro, até uma das questões que tinham sido colocadas antes, Rodrigo, na semana passada a gente falou muito sobre isso, era eventualmente de uma delação premiada do Daniel Vorcaro e sobre a possibilidade de um líder de organização criminosa, né, é isso que está sendo imputado, poder delatar, então, sobre o Vorcaro eventualmente firmar esse contrato. E tem até uma lei de 2019, né, que vem no bojo do pacote anticrime da época, que fala sobre o monitoramento de conversas com autorização judicial, quando o suspeito é justamente alguém que faz parte, né, que integra uma organização criminosa. Eu também estava com dúvidas em relação a isso, né? Qual é o limite disso, levando em consideração que é um caso de segurança extremamente delicado, como o do Daniel Vorcaro. A gente viu o vazamento das conversas, né, doutora, falando sobre moer uma funcionária. Mas veja, eu coloco as duas questões. Eu coloco, existe a previsão legal
que já é violadora por si, Sim. embora venha sendo chancelada pelos tribunais, e existem as gravações que são feitas à revelia, porque uma coisa é o que acontece na penitenciária aqui da Papuda, e outra coisa que acontece num rincão, num cantão do Brasil. Então, não são poucas as vezes. E elas não precisam nem ser monitoradas. Vez por outra, o estabelecimento prisional ele não oferece condições a ponto de que se possa ouvir a conversa, inclusive, do outro lado da porta. Então, eu estou só trazendo a realidade daqueles que estão dentro do sistema prisional, Sim. além do que está previsto. E fora as ilegalidades mesmo. Sim. A gente tinha juiz federal plantando escuta dentro Da cela, né? Dentro da cela em Curitiba, né, gente? Então, de fato, o que a doutora Soraya está nos trazendo é que a realidade é um pouco mais complexa mesmo nesse caso, né? Interessante. Isso é importante. Eu até, ainda sobre esse caso, mas trazendo uma outra discussão aqui com a doutora Soraya, tem informação de que o Daniel Vorcaro, ele recebeu informações sigilosas do Ministério Público Federal 4 meses... Perdão, 4 meses antes de ser preso no ano passado. Quem enviou as informações foi o comparsa dele, o Luiz Felipe Mourão, o sicário, que morreu recentemente, né, logo depois que foi preso, e são informações da coluna da Malu Gaspar, do Globo. Nessas mensagens, o sicário encaminha para o Vorcaro 3 arquivos com apurações sigilosas da Procuradoria da República no Distrito Federal em formato PDF. E na época, em julho de 2025, na época do envio dessas mensagens, o Banco Central já tinha detectado àquela altura dificuldades do Master em captar recursos, né, em honrar compromissos, fez esse alerta. Mais uma naquela esteira que você falou sobre os vazamentos que têm acontecido, né? E o sicário, ele atuava, pelo que se tem notícia depois da operação, ele era realmente a pessoa que fazia a execução dessas informações, né? Não só levava adiante as decisões do Vorcaro, né, as ações que ele decidia, mas também que levava informações sigilosas de Polícia Federal, de Interpol, enfim. Aparentemente eles tinham um esquema para entrar no sistema da Justiça Federal, que é isso que você acabou de falar. Então o Vorcaro ficava sabendo de coisas que não devia saber, porque eram processos sigilosos, né? Num dos casos, inclusive, isso teria sido passado para um jornalista que deu a notícia para que depois eles pudessem até ingressar com o pedido da defesa em relação a isso. Agora, isso é algo que a gente está deixando passar e não devia, né? A morte desse sicário, desse sujeito que era o operador do Vorcaro, morreu dentro da cadeia, dentro da Polícia Federal lá em Belo Horizonte. Isso é completamente inusual, né, doutora? Já ouviu falar de algum caso de alguém preso e ainda nessa fase inicial, quando ainda está, a diligência acabou de acontecer e tal, morrer assim quando está resguardado, deveria estar pela Polícia Federal? O que a senhora acha desse caso, de ter informação? Como é que o meio jurídico vê isso, né? Olha, para mim, e essa é a minha opinião, esse caso Master é um nosso paralelo ao Epstein. Tem muito mais coisas por embaixo dessas camadas, que são as camadas de corrupção, de envolvimento de pessoas do mundo financeiro, do mundo político e que circundam várias outras coisas. Então, a morte dessa figura com esse nome tão significativo, né, sicário, que para a gente, né, no Brasil, em português se utiliza muito pouco, mas é a palavra que define realmente matador de aluguel em espanhol, né? Então toda a América Latina conhece o sicário pelo que o sicário é. Ela não é uma morte que pode ser desprezada, e eu não acho que seja de desconsiderar. Obviamente não tenho aqui nenhuma bola de cristal que outras queimas de arquivo também aconteçam, seja pelo autoextermínio, seja por extermínio. Tem muita coisa envolvida aí, muita coisa, e acho que os próximos capítulos vão mostrar qual é realmente a vitalidade do sistema judiciário brasileiro, porque nós vamos mais adiante, falando, né, reforçando o que a Gabi dizia acerca da possibilidade de uma delação premiada, no que eu não tenho hoje tanta
tanta crença que possa acontecer. Dado isso, se o sicário era um arquivo, o Vorkário, então, ele é realmente alguém que detém o conhecimento do mundo, é uma biblioteca de Alexandria do conhecimento ao seu tempo. Então, eu acredito que a gente ainda vai ver muitas outras revelações e talvez muitas outras situações bem pouco usuais. Dizendo também aqui a parte que queima de arquivo não é algo desconhecido também no Brasil, né? Esse termo, Rodrigo, o que é usual e o que não é usual, no Brasil é meio complexo, né? Porque a gente sempre tem que fazer a distinção, né? Para esses crimes, que são os crimes de colarinho branco, que são crimes que envolvem essa outra camada da sociedade e com a complexidade com que se dá, porque são transações financeiras muito complicadas, com muitos meandros e demandam uma inteligência muito grande para a investigação. Esses crimes é que nós não temos notícias até o momento de situações tão breves, né, como essa da morte do sicário, mas no restante, no âmbito da criminalidade organizada, não se é desconhecido ainda o que há 2 anos atrás nós tivemos uma morte que ocorreu no aeroporto de Guarulhos, né, em São Paulo. Então, o que envolve a criminalidade organizada sempre acaba tendo um reflexo em pessoas que sabem demais, sobre pessoas que sabem demais. Então, isso não é algo que seja inusual. Agora, eu queria também fazer aqui um pequeno adendo, dizendo que criminalidade organizada, na sua gênese, é aquela que envolve também setores que são setores do Estado, que há infiltração no Estado e ação do Estado manejado pelos criminosos. Então, isso também é importante que a gente diga, para que a gente não pense só criminalidade organizada, até para aqueles fins anteriores do que a gente falava aqui de monitoramento ou não monitoramento, é uma criminalidade que toma os nomes das facções criminosas. Isso que a gente está vendo aí é uma grande organização criminosa e que tem talvez um poder ofensivo, que seja maior poder ofensivo muito do que o Trump agora está utilizando no seu discurso para os fins da sua intentona contra a América Latina. Mas esse é outro assunto, a gente falando em outro momento. Agora, muito grave, né, doutora Soraya, que vazamentos do Ministério Público. A gente já sabia que o Vorkário provavelmente tinha algum nível de incidência sobre ministros do Supremo, que tinha vários senadores no bolso, que tinha muito trânsito com diretores e ex-diretores do Banco Central, sobretudo aqueles indicados na gestão do Temer e do Bolsonaro, Rodrigo Viana. Mas agora o Ministério Público, será que isso explica o tal do mal-estar que estava instalado entre a PGR e o STF, porque decisões da PGR não estavam sendo atendidas pelo STF? Você acha que na gênese desse suposto mal-estar entre PGR e STF tem aí alguma informação que o Gonê sabia de alguém dentro da PGR facilitando a vida do Vorkário lá atrás? Olha, Juliana, eu não sei te dizer porque eu não conheço os fatos. Agora, de tudo o que nós conhecemos hoje, é quase impossível que alguma das instituições que compõem o Estado brasileiro, que compõem os poderes brasileiros, o Ministério Público brasileiros e o Ministério Público muitas vezes é definido também como um quarto poder, não tenha indivíduos que lhe pertencem e que tenham envolvimento com isso. É muito difícil. É muito difícil. Eu não vou, obviamente, aqui, assim como nenhum de vocês, vai afirmar que o PGR sabia ou não sabia disso, aquilo, outro, sem nenhuma investigação, sem nenhum fato em mãos. Mas seria total ingenuidade dizer que alguma das grandes instituições e também daquelas organizações que são organizações da própria sociedade e que pertencem tanto ao campo do mercado quanto ao campo da própria organização societária em si. Então, a gente tem
tá aí, banqueiros e pessoas que fazem parte de organizações que são organizações que, de alguma forma, também estariam dando guarida para situações como essa. Isso aqui é coisa que envolve, como você mesmo colocou, isso escala para um nível que é STF, que é PGR, que é pensar em advocacia, a gente falando agora há pouco do monitoramento, não é quem está lá na base da pirâmide da advocacia que está atendendo preso que está também trabalhando nesse caso. É a ponta da ponta do menos de 1% da advocacia brasileira. Sim. Que é quem também viaja em jatinho para assistir jogo no Chile. Então, vamos lá, a gente não está falando de quaisquer pessoas. Então, é muito difícil que a gente não tenha envolvimentos nesse sentido. Vai dar investigação séria ser efetivada e que ela possa, sim, chegar a conclusões. Mas eu vou voltar a dizer para vocês, na pergunta lá para mim, isso aqui tem paralelo com o Epstein lá nos Estados Unidos, guardadas as devidas proporções, ou no juridiquês mutatis mutandis, levando, portanto, dentro dessa régua, eu acho que a gente precisa estar atento para isso. Com certeza. Doutora Soraya, obrigada pela sua presença, um prazer te receber. Até uma próxima. Obrigado. Até a próxima, gente. Até mais. Eu quero ainda trazer um assunto que é super importante aqui, especialmente a gente está falando de um ano eleitoral, né? Mas a primeira turma do STF vai voltar na próxima terça-feira a julgar 2 deputados federais e um suplente do PL pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa, julgamento que começou hoje e que estava previsto para ser retomado amanhã, mas ficou para a semana que vem. Os réus são o Josimar Maranhãozinho e o pastor Gil, e o suplente é o Bosco Costa. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de todos eles e outros 5 réus no processo por desvio de emendas parlamentares. Por isso que eu disse que é tão importante num ano eleitoral a gente falar sobre isso. Eles são acusados de cobrar propina para liberar os recursos e a PGR também diz que eles cobraram R$1.600.000 para liberarem R$6.600.000 para a cidade de São José de Ribamar, no Maranhão. É um caso emblemático, né, sobre as emendas parlamentares. Esse é um bom exemplo, Gabi, das questões que a gente deveria estar debatendo no Brasil nesse momento. Exatamente. A extrema-direita tenta construir um ambiente que mostre que o Brasil está no rumo errado, que tudo é corrupção, que tudo é banco master, que tudo é INSS, que tudo é PCC, Comando Vermelho, sendo que, na verdade, o bolsonarismo e o Centrão estão operando, né, quase que livremente, não fosse o esforço da Polícia Federal e do ministro Dino de revelar os esquemas das emendas, mas operando quase que livremente para fazer esquema com o orçamento público. O que o Brasil tinha que estar debatendo, além do fim da escala 6x1, além da isenção de imposto de renda como uma conquista, além dos direitos para os motoristas e entregadores por aplicativo, era a retomada do orçamento público e o fim da farra das emendas, porque a farra das emendas, Gabi, virou um problema crônico do orçamento brasileiro, né? E, embora haja um esforço do ministro Flávio Dino de disciplinar, de garantir transparência, ainda tem muita coisa errada sendo feita. Esse julgamento, que são 2 deputados de 5º escalão do Centrão, do baixíssimo clero, ele não está tendo a repercussão que merecia, mas é importante porque pode criar o precedente necessário para que peixes muito mais graúdos passem a ser julgados logo que a Polícia Federal traga à tona fatos como esses, desvios de emendas parlamentares que se tornaram recorrentes no Brasil. É isso, Rodrigo. Depois a gente vai voltar a falar sobre esses assuntos também. Não sei se você queria comentar, mas eu queria lembrar que hoje é terça, então é dia de Precisamos Conversar. Precisamos Conversar, vem aí com a Juliana Baroni, a Sucena, Márcio Tiburi, a Sara Zara, e assuntos bastante indigestos, né, que o Precisamos vai conversar hoje. No 8 de março, né? Então a conversa é sobre o verdadeiro sentido do 8 de março, o que as mulheres querem, né? Direitos, respeito, menos violência. Infelizmente, todos os dias a gente está noticiando casos de estupros, de feminicídio. Aliás, a escalada da violência contra a mulher também é assunto. A urgência de educar os meninos, a responsabilidade dos homens diante disso. Então, é um assunto que
se debate hoje, não precisamos conversar. Eu acho que é mais do que urgente essa conversa hoje, que você pode entrar no grupo também para receber primeiro os spoilers do que vai acontecer. E até quando o escândalo é de um homem, né, a mulher é que acaba se expondo. Como nesse caso aqui do Vorcaro, né? Quer dizer, até agora a única coisa que vazou do Vorcaro são as conversas dele com a namorada. É claro, ali no meio tinha uma outra conversa que tinha interesse público, que era ele contando para ela alguns fatos. Agora, 90% do chat eram conversa de dois namorados. Aliás, não tinha que ter vazado, porque a lei diz isso. De cunho íntimo, inclusive. É de cunho íntimo. Mas mesmo que não seja de cunho íntimo, o que não interessa para a investigação está escrito na lei, você tem que destruir. Né? Eles vazaram tudo junto. E aí foi muito mais exposta a companheira, que, aliás, ela não é investigada, então é uma exposição assim, absurda. Né? Ela foi exposta de uma maneira absurda, sem ser investigada. Ela não tem nada a ver com o Master. Até pela conversa, isso fica até evidente, né? Ela ficava perguntando, mas quem é esse? Quem é aquele? Ela não participava da gestão de nada. Claro. Ela era uma namorada, tinha conhecido ele. Então, assim, é um tema também que certamente vai estar lá no Precisamos Conversar. A vida dela foi exposta também, o vazamento dessas conversas. O grupo, para você entrar, icl.com.br/Precisamos Conversar, assuntos urgentes hoje, gente, imperdível. Nessa terça-feira, aliás, deveria ser o ano inteiro, né? Não só na ocasião do 8 de março, mas vamos começar, então, tratando aqui desses assuntos nessa terça-feira também. Aliás, seguindo aqui, Juliano, você até comentou sobre essa questão dos Estados Unidos terem essa intenção de designar, de classificar facções criminosas brasileiras como grupos terroristas. Você já tinha falado sobre isso, esse é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui agora no N2. O Jamil Chad fez uma reportagem sobre isso, ele explicou que dificilmente, conversando com diplomatas, dificilmente o governo Trump vai recuar de fato dessa iniciativa que abre caminho para intervenções militares no Brasil, mas o Mauro Vieira tem conversado, inclusive, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, a respeito desse assunto. O presidente Lula deve fazer uma visita a Washington ainda nesse mês, e o Itamaraty tem entrado em contato, então, com o departamento para falar sobre isso. A viagem tinha sido suspensa por causa da guerra do Irã, mas agora esse encontro com o Trump ganha uma nova complicação, né? Como é que vai seguir? Mas se tem alguém, eu conversava mais cedo, o Rodrigo e Juliano, com o Pedro Costa Júnior, a respeito disso, ele disse, se tem alguém que pode endereçar e pode ter alguma solução, né, ir ao encontro de alguma medida a respeito desse assunto, é o Lula, já que a gente teve o exemplo do tarifaço e de outras retaliações contra o Brasil também. Vou aqui consultar a minha voz na consciência se o Amaury Chamorro, né, nosso consultor em comunicação política, já está a posto para conversar aqui com a gente. Mas, enquanto isso, sim, ele já está a posto para conversar com a gente. Chamorro, boa noite. Bem-vindo ao N2. Obrigado. Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês. Uma honra te receber também. Chamorro, eu já te pergunto sobre a possibilidade real de uma intervenção dos Estados Unidos contra o Brasil, no caso, né, e há tudo para acontecer a qualquer momento dos Estados Unidos decidirem por essa designação como grupos terroristas do CVV e do PCC. Bom, os Estados Unidos vêm atuando já há algum tempo, criando uma condição legal dentro do seu próprio país para poder realizar ofensivas militares no continente latino-americano. A ameaça da invasão ao México foi a partir da classificação dos cartéis mexicanos de grupos terroristas. O sequestro do presidente Nicolás Maduro e do bombardeio à Venezuela acontece dentro do contexto de indicar o narcoterrorismo de um suposto grupo, de um cartel de los soles, né, cartel dos sóis, que nunca existiu. Inclusive, Maduro foi sequestrado dia 3, dia 6, oficialmente o governo dos Estados Unidos disse à justiça americana que não existiu o cartel dos sóis, ou seja, é uma desculpa midiática para poder invadir um país. Então, classificar os grupos criminais do Brasil e de outros países da América Latina de terroristas permite que os Estados Unidos, ou seja, que o governo, dos Estados Unidos, possa atuar sem precisar da autorização do Congresso dos Estados Unidos. Ou seja, para eu poder invadir um país ou bombardeá-lo, ou declarar uma guerra, ou realizar uma ação militar, eu preciso de autorização do Congresso.
Porém, se a legislação dos Estados Unidos permite que eu, sendo presidente, queira invadir um país ou queira realizar qualquer tipo de ação militar contra um terceiro por uma questão de terrorismo, ou seja, de segurança nacional, então eu não preciso dessa autorização. Obviamente, o Brasil vive passo a passo, os Estados Unidos estão avançando no nosso continente, e o Brasil, sim, é uma mira que está na mira do governo dos Estados Unidos, tanto no sentido político, mas no sentido econômico. O Brasil detém, assim como a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, o Brasil tem a segunda maior reserva de metais críticos, de minerais críticos que são fundamentais para a indústria de tecnologia dos Estados Unidos, para as big techs, funcionamento de grandes servidores e tudo mais. Então, o Brasil está sim na mira, há uma possibilidade. A gente, no Brasil, de que exista algum tipo de ação militar contra a gente. O Brasil sempre se distanciou um pouco disso, né? O Brasil acredita, é meio como uma coisa de ficção, de filme, de Netflix, qualquer tipo de ação dessa, mas os Estados Unidos já vem demonstrando cercar todo o nosso continente com a mobilização de armas, de aviões, de barcos, de militares. O Brasil é o principal país do nosso continente, tanto em recursos naturais como o tamanho também da sua economia. Então, é sim um país vulnerável às decisões militares dos Estados Unidos. É preocupante, né? Você queria falar, Gabi? Eu só queria fazer aqui uma observação, né, que talvez algumas pessoas tenham percebido que eu dobrei uma letra. Quem dobra a letra é o PCC, né? E o CV, no caso. Bom, Comando Vermelho. Você então, falou só para se corrigir o meu ato falho. Comando Vermelho e o PCC. Não, ia dizer, o Amaury Chamorro conhece muito bem outros países aqui da América Latina, como da América do Sul, como a Colômbia, né, a Venezuela, a Colômbia que durante tantos anos, inclusive essa pecha, né, a guerrilha, narco-guerrilha, também foi usada durante muito tempo para os Estados Unidos estarem dentro da Colômbia com bases e com, enfim, parcerias, entre aspas, que permitiam aos Estados Unidos ter uma presença muito forte. Mas o que chama a atenção é que isso vem se espalhando pelo continente, né, Amaury? O governo do Paraguai, por exemplo, tem aprovado, me parece que já aprovou, o livre trânsito para as tropas dos Estados Unidos, inclusive com bases aqui no Paraguai, que é muito pertinho aqui da gente, aqui no Cone Sul, né? No passado, a gente sabe que os Estados Unidos faziam operações encobertas no Paraguai, com tropas especiais, uma coisa ou outra. Agora eles estão oficializando, é quase que uma naturalização da presença militar dos Estados Unidos, voltando a tratar a América Latina como uma espécie de protetorado, né? Enfim, uma recolonização do continente agora de maneira quase que oficial, né? Como é que você vê isso? Nesse fim de semana, alguns presidentes latino-americanos estiveram com o Trump, lá em Mar-a-Lago, se não me engano, lá na Flórida, né? O Milei foi o mais estridente deles, mas estava lá o Paraguai, estavam lá representantes de outros países importantes. Esse cerco, quer dizer, é contra o Brasil, mas tem cooperação já de alguns países. No passado, mesmo governos de direita, muitas vezes, eram contra isso, porque tinha um discurso assim, não, sou de direita, mas também tropa dos Estados Unidos eu não quero. Agora parece que vai quase que se naturalizando a presença para a instalação, inclusive, de bases, né, dos Estados Unidos. E Rodrigo, só para complementar, que aí o Chamorro pode comentar também para a gente, e começo dos anos 2000, quando os Estados Unidos anunciou o Plano Colômbia, que envolvia a instalação de bases militares na Colômbia, então governada por governos de direita, houve uma reação muito forte da América do Sul, dos países da região, né? Não, Plano Colômbia não. Eu lembro a esquerda se mobilizando, os movimentos sociais, na época do Fórum Social Mundial, parece também que há uma certa naturalização, né, Chamorro, de que, bom, tá bem, se o país quer ter uma base, agora tem base no Equador, possibilidade de base no Paraguai, daqui a pouco pode ter na Bolívia, pode ter na Argentina. Quer dizer, nós estamos diante realmente de um risco severo, me parece, né? É muito delicada a situação do Brasil, porque você já tem presença militar dos Estados Unidos na Venezuela, você tem presença militar dos Estados Unidos na Colômbia, ostensiva, também tem no Equador, chegou ao Peru, vai chegar ao Paraguai. Ou seja, nós temos praticamente o Brasil cercado por tropas estadunidenses. E isso não acontece da noite para o dia, né? Há um processo gradual que vai constituindo uma presença militar dos Estados Unidos com uma narrativa que serve para a opinião pública brasileira. Isso que é importante. Porque se você perguntar para um cidadão comum que está no ônibus, está no metrô, indo para o seu trabalho,
você fala para ele, olha, e esses grupos, né, as milícias do Rio de Janeiro, isso é uma coisa interessante porque as milícias não entram nesse grupo terrorista. Você tem as milícias, você tem o Comando Vermelho, você tem o PCC, você tem o ADA, você tem qualquer tipo de grupo criminal, eles são terroristas. Claro que eles são terroristas. Eles estão no meu bairro, eles estão na minha cidade, eles matam, eles roubam, eles cometem assassinatos. Você tem uma guerra civil praticamente no Rio de Janeiro entre grupos que querem deter o território, o controle do território. Então, para um cidadão, você vê os Estados Unidos neste momento decidindo salvar o Brasil de grupos armados que realmente cometem o terror na nossa sociedade. Porém, a definição de terrorismo é a ação militar ostensiva contra civis com um objetivo político. Isso, o PCC não faz isso, o Comando Vermelho também não faz isso. Então você tem uma justificativa de uma narrativa que permite não só os Estados Unidos poderem invadir qualquer país, inclusive o Brasil, e você também tem uma ação comunicacional de trabalho, de construção dentro da opinião pública brasileira que permita o brasileiro apoiar esse tipo de ação. Essa é uma construção que eu venho acompanhando já há 2 décadas no nosso continente. Então você tem sempre uma justificativa dos Estados Unidos, que é algo que não tem a ver com a realidade concreta. Vamos citar o caso, por exemplo, de você acusar o presidente Nicolás Maduro de ser o líder de um grupo narcoterrorista. No momento que ele é preso, que ele é detido, sequestrado, ele é apresentado ao Ministério Público. O Ministério Público dos Estados Unidos não apresenta perante o juiz a indicação de que existe um tal cartel que ele é o líder. Eles oficialmente, os Estados Unidos falaram, não existe aquele cartel que eu utilizei para justificar a invasão da Venezuela. Vamos lembrar atrás também, quando os Estados Unidos inventaram que o Saddam Hussein tinha fábricas de armas químicas e apresentou, inclusive na ONU, um potinho com um pó dizendo que aqui está o antraz produzido pelo Saddam Hussein. Aquilo era mentira, porém morreu 1 milhão de iraquianos inocentes numa invasão que não teve nenhum sentido e não foi bem sucedida, nem no ponto de vista econômico, nem político, nem militar. Então, a nossa região já sofreu muito com isso. Você tem a ação militar na Nicarágua dos Estados Unidos, você teve a ação militar dos Estados Unidos também no Panamá, gerando quase 20 mil mortos num bombardeio ao país, sem nenhuma justificativa. Você tem uma ação militar dos Estados Unidos diretamente na Colômbia, o país que mais matou gente na história do nosso continente. Então, nós do Brasil, e é interessante porque a gente fala, né, lá na América Latina, a gente é a América Latina, a gente sofre as mesmas mazelas, porém, a nossa elite, os meios de comunicação, a gente sempre construiu uma imagem e uma proximidade dos Estados Unidos como um país sócio, amigo, que de alguma forma é a representação do que é um país bom de se morar, de uma economia pujante, mas a gente não consegue ver a que preço, né? Qual é o preço que a América Latina pagou para que os Estados Unidos tenham essa situação econômica que supostamente é melhor do que está sendo, né? Porque a gente sabe que há um crescimento na pobreza, desemprego, tal, nos Estados Unidos. Então, para nós se normaliza. E a gente tem que viver, a gente tem que enfrentar isso não como uma questão política, porque eu vejo um pouco análise no Brasil falando, olha, isso vai afetar a eleição do presidente Lula, porque o presidente vai ter que justificar por que ele não quer que o PCC seja declarado como... Isso é o menor dos problemas. O problema, na realidade, é o convencimento da opinião pública favorável a uma possível invasão, uma ação militar dos Estados Unidos. Sabe o que poderia acontecer? A grande produção de cocaína no mundo, que fica na Colômbia, ela fica na selva amazônica. Os Estados Unidos pode indicar que na tríplice fronteira, onde está o Peru, a Colômbia e o Brasil, é uma área de tráfico internacional de drogas, então eles decidem invadir aquela região e ter o controle da região. O Brasil não tem condições militares nem políticas nem de enfrentar uma decisão militar dessa dos Estados Unidos. Então, e a população, de alguma maneira, vai falar, olha, eles vieram ajudar a gente para combater o narcotráfico. Esse que é o perigo. O Brasil, sim, está muito próximo de sofrer um problema. Sabe aquela historinha que pegou fogo na casa do vizinho e ninguém ajudou? Aí veio no outro vizinho, também ninguém ajudou. Bom, agora tocou aqui a nossa vez, e quem vai ajudar a gente? Porque no momento em que a gente deveria ter atuado firmemente contra a invasão da Venezuela, contra a ação ostensiva dos Estados Unidos querendo chegar no Paraguai, e a gente se absteve de uma ação mais contundente, agora, na verdade, o problema bateu à nossa porta.
E como assim foi caminhando ao longo do tempo, né? No passado, a justificativa dos Estados Unidos é o comunismo, né? Então, era na época da Guerra Fria, é o comunismo. Depois, quando o comunismo já não assustava tanto, eu acompanhei muito estudando, né, a Colômbia, a própria Farc, né, as Farc e outros grupos fizeram até séries sobre o M-19, né, o grupo guerrilheiro colombiano, dizendo, na verdade eles eram era uma narco-guerrilha, o que é uma mentira, né? Era uma mentira. E a Farc também, você dizer, simplificar e dizer, é uma narco-guerrilha, porque como o comunismo não assustava, vamos assustar agora pela questão do narco. E agora tem que botar um componente a mais, tem que ser terrorista, não basta ser narco, tem que ser terrorista. Então, os Estados Unidos vão mudando de acordo com o que pega na opinião pública, né? E aqui no Brasil isso pega demais, porque nós temos os problemas que o Amaury Chamorro já trouxe aí. E eu queria indicar, se eu puder Chamorro, complementar... bem rapidinho para a gente poder trazer uma outra notícia aqui também. Vai lá. Tá, perfeito. O problema do narcotráfico não é quem produz a droga ou quem transporta, porque a cocaína não é produzida no Brasil. O problema do narcotráfico é de quem cheira. O país que mais cheira no mundo cocaína são os Estados Unidos. Então, em vez de eles investirem em guerras no nosso continente e matarem pessoas no nosso continente, eles deveriam gastar esse dinheiro para tratar a sua sociedade, que é absolutamente doente. Exatamente. Perfeito. Eu falei de trazer uma outra notícia aqui também que é muito importante sobre os ataques de Israel contra o Líbano. A gente tem notícia de que mataram 84 crianças e deixaram pelo menos 250 feridas. São números da Organização Mundial da Saúde, que aponta que esses ataques acontecem em centros urbanos, então com alta densidade populacional. Por isso que a gente tem uma quantidade tão grande de vítimas civis. O chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã, a gente tem aqui a postagem dele numa rede social, a gente vai colocar aqui na tela também, ele respondendo a ameaças do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Ele diz o seguinte, né? Primeiro o Trump vai dizer, se o Irã fizer qualquer coisa que interrompa o fluxo do petróleo no Estreito de Hormuz, eles serão atingidos pelos Estados Unidos 20 vezes mais forte do que foram atingidos até agora e tal. E aí, o Ali Larijani, ele diz, o povo de Ashura no Irã não teme suas ameaças vazias, nem mesmo aqueles maiores que você conseguiram eliminar a nação iraniana. Cuidado para não ser eliminado. Então, numa ameaça assim, muito clara. E assim, só para passar a palavra para o Chamorro, a gente teve muitas notícias, né, de crianças que foram mortas em Gaza e não sensibilizaram, muito pelo contrário, nem os Estados Unidos, nem Israel, que Israel fazendo a matança e Estados Unidos financiando o... Em Gaza, você está falando isso. De forma... exatamente. Depois vieram mais de 150 naquela escola no sul do Irã, né, logo no comecinho da guerra, desse episódio agora, e no Líbano, no sul do Líbano, o exército israelense bombardeando comunidades que não tem nada a ver com o Hezbollah, matando famílias inteiras e, inclusive, assassinaram, isso virou... notícia no mundo inteiro, um líder católico, né, dos maronitas, dos cristãos maronitas no Líbano. Isso vai se espalhando, mas agora essa resposta do líder do Irã ao Trump foi mais ou menos na mesma moeda, né? Porque o Trump costuma falar, não, eu vou eliminar, eu vou acabar com vocês, eu vou assassinar. Não... E agora o outro respondeu aqui, o líder iraniano, Ali Larijani, cuidado para você não ser eliminado, disse uma resposta bastante direta, assim, hoje para o Trump. Agora, no caso de Israel, que virou um regime autoritário, não tem mais eleição em Israel, não tem mais oposição, quer dizer, o Netanyahu manda e desmanda, faz o que quer. Talvez esses crimes, esses novos crimes de guerra, que só se somam aos antigos crimes de guerra do Benjamin Netanyahu, não tenham tanta consequência. Agora, o Trump, que tem eleição em novembro, ele reze para ter maioria na Câmara ou no Senado, porque se ele tiver minoria, com a quantidade de crimes que ele está cometendo, com o assassinato de dezenas, quase centenas de crianças no Irã, com os tarifaços feitos sem autorização do Congresso e desautorizados pela Suprema Corte, com os bombardeios feitos sem autorização do Congresso Nacional. Olha, para não falar da perseguição aos imigrantes, os crimes que estão sendo cometidos dentro do território americano, olha, o Trump reze para ter maioria na Câmara ou no Senado, porque senão vai ser impeachmentado, não termina o governo, o Donald Trump, com a quantidade de crimes que está cometendo. Chamorro. Eu acredito, eu reafirmo isso, a ação deliberada dos Estados Unidos no Irã tem a ver com uma cortina de fumaça para desviar a atenção sobre a denúncia de pedofilia do Donald Trump.
né? Vamos lembrar que o Bill Clinton, quando foi denunciado pelo caso da Monica Lewinsky, iniciou um bombardeio na Sérvia, né? E também entrou numa guerra no continente europeu, coisa que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. E agora o Donald Trump, da noite para o dia, começou a bombardear o Irã junto com Israel. Isso é, sem dúvida alguma, uma forma de distração da opinião pública para debaterem a questão da subida do preço do combustível, do petróleo, a questão do fechamento do Estreito de Hormuz, falar de drones, falar de foguete, falar de bomba nuclear, mas na verdade ninguém está falando no fato de que que existem milhares de fotos, vídeos e documentos que comprovam de alguma forma de que ele tinha uma participação direta numa rede de pedofilia, né? Então, essa distração ela é muito funcional ao Donald Trump. Agora, o que realmente pega para ele, além das denúncias, porque nos Estados Unidos realmente bateu muito na questão da opinião pública em relação ao Donald Trump, a sua relação com Epstein, mas também a situação econômica. Você já tem números muito desfavoráveis ao Donald Trump. A sociedade americana não está preocupada com as 100 crianças que morreram no Líbano ou as 80 que morreram no Irã. A sociedade americana, de alguma forma, não se importa com o resto do mundo. Sempre foi assim. Eles votam conforme a economia. Se o desenvolvimento econômico, ou seja, se os juros estiver baixo, se há maior poder aquisitivo, se o emprego for pleno, se há uma perspectiva de futuro, então está tudo ótimo. Agora, se a situação econômica deles, interna, ela não é muito favorável, então eles realmente votam em outros candidatos ou acabam penalizando seu presidente através dessas eleições de meio termo, né, que são as eleições de novembro para o Congresso. A sociedade americana não se importa, não reconhece o resto do mundo como um problema dela, né? Vamos lembrar quanto tempo durou a guerra do Iraque. Ela foi uma falência, ela assassinou milhões de pessoas e nunca teve nenhum tipo de sucesso. Eles não conseguiram armar um governo, eles não conseguiram reconstruir o país, não ficaram com petróleo, ou seja, tem uma série de problemas aí no Iraque. Então, isso nunca afetou as eleições, nem do Obama, nem do Bush, de ninguém. Então, agora o Donald Trump, ele tem o grande desafio dele, é ele conseguir surfar entre a mitigação do caso Epstein e o outro, ele conseguir reativar a economia dos Estados Unidos, que não está indo muito bem. Isso, sim, pode afetar essa eleição. Agora, eu não acredito que pela guerra do Irã ele possa ser impeachmentado. Apesar dele não ter amplo apoio nos Estados Unidos, a diferença do que ele teve sobre o sequestro do presidente Maduro, né? O sequestro do presidente Maduro deu, sim, uma upada na opinião pública favorável em relação a ele, coisa que não está acontecendo com o Irã. Inclusive, o que ele diz, sempre que ele fala do Irã, ele fala, olha como funcionou o meu plano Venezuela. Né? Eu sequestrei o presidente, agora eu tenho controle absoluto da maior reserva de petróleo do mundo, a presidenta que está lá, ela responde a mim, a gente é super amigo e está tudo certo. É a mesma coisa que eu vou fazer lá no Irã. Isso é impossível, né? As realidades são diferentes, em todas as dimensões possíveis, mas é a forma dele de tentar criar de novo um factoide para sobreviver. Exato. Quero muito agradecer aqui ao Amaury Chamorro, a sua presença no N2, sempre um prazer te receber. Até uma próxima. Obrigado, Amaury. Até mais. Obrigado a vocês, para mim é sempre uma honra. Você queria comentar, Rodrigo? Não, eu queria só assim, levantar. Ele lembrou que no Iraque isso não afetou a popularidade de presidentes, mas no passado mais para trás, né, foi a opinião pública que fez os Estados Unidos saírem do Vietnã, né, perder Exato. A guerra, né, mas aquilo demorou muitos e muitos anos. Aqui seria um reflexo de curto prazo. Eu acho que se o preço do petróleo subir muito, isso vai ter um impacto, inclusive, na economia, como estava dizendo a Amaury Chamorro. Então, é um pouco a combinação das duas coisas, né? Exatamente. Bom, vamos para o Precisamos Conversar, então? Vamos. Tem assuntos muito importantes. Pra casa, ouvindo o Precisamos Escutar. Somos dois, então precisamos escutar. Precisamos escutar. E precisamos conversar também. É isso aí, gente. Então, a gente agora fica com Precisamos Conversar. E amanhã, pela manhã, a partir das 7 da manhã, temos o Desperta aqui no ICL, o nosso noticiário de volta. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Tchau. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único,
100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.